Saudações, sejam todos bem-vindos a mais um programa Opinião no Feminino. Vamos olhar para alguns dos temas que terão marcado esta semana. Eu conto em estudo com três convidadas, nomeadamente Artemisa Franco, Esther Sigaúk e Fátima Mimbir, a quem agradeço a presença aqui em estúdios, com forma de olharmos para alguns temas que terão marcado a semana. Uma semana que continua aquilo que seria o levantamento de dados em relação ao ciclone Idai no centro do país. O número de mortos aproxima-se, neste caso, aos 500, mas ainda há aquilo que é o rastreio, o levantamento por parte das autoridades moçambicanas e também internacionais que se encontram a trabalhar no centro do país, como forma de minimizar aquilo que são os danos e ajudar as famílias que a todos os níveis encontram-se deslocadas no centro do país. Falando do IDAI, há vários assuntos que foram sendo repassados durante a semana, mas eu vou começar consigo, Fátima Mimbir, em relação à questão da saúde, porque já se dizia antes que depois do ciclone poderiam eclodir doenças como malária e cólera. E tivemos uma situação interessante, onde tivemos o presidente do município, da autarquia, neste caso da Beira, a avançar que houve já registro de 6 óbitos, e depois temos uma questão da saúde que diz que ainda não tem dados a propósito deste assunto da cólera. Como é que analisa efetivamente esta matéria? Quando temos duas instituições que estão a trabalhar no mesmo espaço, há registro de óbitos e a instituição que devia dizer alguma coisa efetivamente sobre o caso diz que não tem dados a propósito do assunto. Como é que analisa, Fátima, essa questão? Muito obrigada, Orlando. Saudar as companheiras do painel, a Écita, e dar também as boas-vindas à Artemisa, e saudar os caríssimos telespectadores e endereçar as minhas condolências e a minha solidariedade às famílias na cidade da Beira, em Manica, no norte de Inhambane e na Zambésia, que foram afetados pelo ciclone Idai, e todos os outros nossos irmãos moçambicanos que sofreram por causa das intempéries que temos estado a registrar nos últimos tempos no nosso país. Portanto, a minha solidariedade. Bom, é expectável que depois do ciclone, depois das chuvas fortes, por causa das águas estagnadas, haja eclosão de doenças como a cólera, como a malária, e me recordo de ter ouvido o próprio governo já antecipar-se do ponto de vista de preparação para lidar com estas situações, por ser óbvio que isso sempre vai acontecer. E a questão do fundo que se coloca é que medidas preventivas foram tomadas para efetivamente evitar que estas doenças eclodissem a um nível que criasse outra catástrofe. E nós sabemos que em tempo chuvoso a cólera em Moçambique cria muitos problemas, a malária, que já é endêmica, também nos cria muitas preocupações. Agora, acho realmente muito estranho o fato do município estar a declarar a ocorrência de óbitos e as autoridades sanitárias a dizerem que ainda não há registro de óbitos. Está claro que há alguma descoordenação entre as duas instituições, e das duas uma das entidades está a inflacionar ou está a esconder a informação. Agora é preciso que talvez uma entidade terceira independente possa fazer a aferição dos fatos. E eu penso que isto se resolve com coordenação institucional. Nós sabemos que por a calamidade ter acontecido na dimensão que aconteceu, com a gravidade que aconteceu, o impacto que aconteceu, envolve as autoridades também de nível central, de nível provincial, e também tem que envolver o próprio município, porque no caso da cidade da Beira foi mesmo na área portanto, municipal. Então, o que eu acho é que do que eu vejo é que há alguma falta de coordenação, de trabalho entre as partes. Eu esperava, inclusive, que as partes, o governo da província, o governo central e o município trabalhassem em conjunto para resolver a situação. Eu estava à espera de um task force que incluísse todas estas entidades. Obviamente que há de ser difícil uma task force que envolva o município, sendo o município da oposição. Para isso, nós teríamos que ter maturidade
dos dois lados, do lado do próprio município e também do lado do governo central, para lembrar que naquele momento, neste momento, não importam as nossas cores, as nossas divergências, mas temos que unir esforços e trabalhar em conjunto para resolver a situação que tem que ser resolvida o quanto antes. Portanto, é preocupante e nós, enquanto cidadãos, estamos expectantes de saber qual é a realidade. Se o município está certo, a pergunta que há de surgir é: por que as autoridades de saúde estão a negar a ocorrência, portanto, desses óbitos? Se o município estiver a mentir, a pergunta há de ser: por que o município está a dizer que há óbitos enquanto não há? Então eu penso que nós podemos evitar este tipo de ruídos, porque não são bons num momento como este. Nós já temos preocupação demais e não temos que ficar preocupados em saber quem é que está na busca da verdade, quem é que está a dizer a verdade, quem é que não está. Eu penso que é importante que se reponha a realidade dos factos com a maior brevidade possível. É preciso que se venha a dizer se há cólera. Já estamos todos na expectativa de que isso vai acontecer e esperamos uma resposta adequada aos casos de cólera. E os casos de cólera não são novos em Moçambique. Nós estamos a trabalhar muito, eu reconheço o esforço que as autoridades de saúde têm estado a fazer para reduzir os casos de cólera durante a época chuvosa, mas as situações hão de acontecer. Imaginando que temos centenas de famílias, milhares de famílias a viverem em centros de acomodação. Nós sabemos que os centros de acomodação, com todo o esforço que se faça, as condições de saneamento são precárias. O próprio acesso à água para poderem fazer a sua própria higiene também é escassa. Então, é natural que aconteça. Nós não gostaríamos que acontecesse, mas é natural que aconteça e, ao acontecer, temos que dar uma resposta cabal. Então, acho que temos que resolver este problema do disse que disse e trazer a realidade dos fatos nua e crua, porque o que nós vemos, o que estamos a ver neste momento já é grave. Não há de haver mais coisa que nos vai espantar. A morte de pessoas por causa de cólera não vai necessariamente, vai nos doer, mas não é uma coisa que nós temos que esconder, se é o caso, ou fazer uso disso para algum benefício. Eu penso que é importante trazer a realidade sobre esta situação o quanto antes. Muito bem, Fátima. Esta CGU que eu vou para si, podemos dizer efetivamente que trata-se de alguma descoordenação, essa situação do município e autoridades de saúde na Beira, tendo em conta que uns dizem que há óbitos e outros acabam não dizendo que efetivamente se insiste efetivamente esses óbitos. E também falar da saúde, quem é esta capacidade de declarar óbitos? Como é que olha para essa questão? É mesmo descoordenação? Obrigada e boa noite, Orlando. Quero cumprimentar também a Fátima e a Artemisa, hoje comigo aqui no painel, e aos nossos telespectadores que nos acompanham. De fato, as informações que nos chegaram indicando ou não tanto óbitos, assim como os números avançados, são de uma das partes. A outra, portanto, as autoridades de saúde não confirmam. A questão aqui que se coloca é: será que estas entidades estão a trabalhar de forma conjunta, por um lado? O segundo, quais são os critérios, onde é que foram, portanto, contabilizados? Pode ser que as autoridades de saúde estejam já integradas portanto, naquele movimento de coordenação, que é da assistência, portanto, resposta ao ciclone, e que inclui assistência, e provavelmente, ou pode ser também, que estejam só a trazer dados daquelas pessoas que estão a ser oficialmente assistidas, portanto, que estejam ou nos centros de acomodação, ou, portanto, sob a intervenção direta do INGC e das autoridades. Se estes óbitos, por exemplo, tiverem acontecido fora, pode ser que aqui não houve comunicação. Então, definitivamente, é a necessidade de as autoridades terem um momento em que se encontram para, portanto, as autoridades, estou a falar do município, em coordenação com o INGC e todo, portanto, o movimento que foi criado para a resposta a este desastre, possam coordenar as suas atividades, por um lado, portanto, aquilo que vai ser o dia, como também fazer o balanço daquilo que foi o dia anterior. Penso que esta é a forma mais usual
este tipo de forças, este tipo de movimentos, este tipo de coordenação impõe. Que parece aqui a trabalhar de forma unilateral. Num certo espaço, no exercer um espaço. Trabalhar espaços diferentes, mas é preciso que haja coordenação. Portanto, seria aqui uma questão de unir esforços para chegar a cada vez mais pessoas, a cada vez mais locais, mas de forma coordenada. Portanto, se o município está num lugar e trabalha sozinho, não comunica, não informa, não coordena e as autoridades estão também a fazer o seu trabalho no seu próprio espaço, no final do dia quem vai sofrer é definitivamente a população que precisa de resposta, que precisa de assistência. Quem vai sofrer somos nós também deste lado que ouvimos estas informações desencontradas e que podem ser, como disse a Fátima, ou inflacionadas ou reducionistas. Portanto, neste momento o que importa é que a situação real seja conhecida, porque conhecendo a situação real, há também possibilidade de ter êxito na planificação e na implementação da resposta. Portanto, eu penso que aqui é importante a planificação correta. O fato de ser um partido a nível central e outro a nível da autarquia da Beira, isso não pode, de certa maneira, também ser algum motivo de descoordenação? Orlando, se eu bem percebo a situação na Beira e nos outros locais, é que a assistência é para a população. Portanto, seria de muito bom tom que abandonássemos esta visão, vamos lá, de partidos aqui, partidos ali, e olhássemos a uma autarquia, a um município que tem a obrigação de servir aos munícipes. Porque este desastre abrangeu mais ou para além daquilo que é o território municipal, há envolvimento também das autoridades. Aliás, foi decretada emergência nacional, o que significa que todos os esforços devem ser coordenados para dar resposta cabal e antecipada às vítimas. É preciso repor a dignidade das pessoas que sofrem, é preciso trabalhar para restabelecer a situação normal, portanto, devolvendo água, condições de saneamento, de uma forma resumida, é preciso devolver eletricidade, é preciso reconstruir as casas, é preciso reconstruir a cidade. Portanto, é preciso que todos os esforços se coordenem neste sentido de resposta à emergência. E para que esta resposta seja efetiva, a planificação é importante. É preciso conhecer a situação real. Então, não creio que faça muito sentido continuar a ver se é que existem, portanto, estas clivagens. Já devíamos ter alguma maturidade para ultrapassar, até porque a situação impõe. Nós vimos, e com muita alegria, que o Governo Central foi reunir, portanto, o seu Conselho de Ministros na Beira. Devia ser, portanto, mostrar que ao se movimentar para a Beira, não é só para constar, é também para mostrar aos povos, aos irmãos da Beira, que estamos todos com eles, que o Governo preocupa-se com eles e que as respostas vão ser, portanto, encontradas de forma conjunta, porque de outro modo não faz sentido tudo isto, em termos de custos, não faz sentido. Portanto, só teria algum valor prático se os resultados também forem práticos. Então, eu particularmente ia me retirar desta abordagem de partidos, não partidos, porque não faz sentido algum e espero que o nosso nível de maturidade seja posto aqui à mesa ao podermos ultrapassar estas questões, nem que não seja, neste caso muito pontual, onde há vidas, há pessoas que precisam de apoio. Portanto, não vamos deixar pessoas morrerem, não vamos deixar de declarar quem precisa, não vamos deixar de dar assistência, não vamos deixar de dar resposta adequada simplesmente porque há cores que nos divergem. Eu penso que isto seria muito mau, até em resposta a toda onda de solidariedade, em resposta a todo o envolvimento que houve e continua a haver a nível nacional, a nível internacional, onde as pessoas simplesmente largaram tudo e envolveram, doaram-se, deram o seu tempo. Então, é preciso respeitar, no mínimo, este carinho que as pessoas, esta solidariedade que nos está a ser emprestada. Muito bem. Artemisa, como é que olha para essa descoordenação entre o presidente da autarquia da Beira e as autoridades de saúde, quando uma entidade declara óbitos e a outra diz que não tem dados a confirmar? Muito boa noite. Gostaria de cumprimentar os telespectadores, cumprimentar aqui as colegas. Eu acho que há um problema de coordenação, as minhas colegas também já falaram disso.
Eu lembro-me que na primeira sessão do grupo operativo, o David se queixou que ele não era parte. Eu acho que uma das primeiras coisas que deviam ter acontecido neste grupo do Conselho de Ministros era reunir, nas suas reuniões, incluir o presidente do município. Porque, na verdade, em última instância, ele é que está lá no município, ele é que vive mais, ele que conhece a realidade, sobretudo conhece as zonas, até talvez mesmo as zonas mais propensas, e talvez o socorro até fosse mais rápido. Mas eu me apercebi que, de facto, parece que ele não é parte. Também estive a conversar com altas entidades que estiveram lá. Também a preocupação foi essa, que parece que o governo está no governo, o município está no município. Então é natural que aconteçam essas discrepâncias, que o município diz uma coisa, o governo diz outra. Na minha ótica, eu acho que o governo, como central, e está lá um chefe de governo a conduzir as operações, era preciso de facto que o município fosse parte do grupo operativo, que as reuniões fossem em conjunto, assim havia de haver maior fluência de informação, porque um está a dizer uma coisa, outro diz outra, outro acha que não sei o quê. Acredito até porque é natural que os índices de cólera estejam a subir. Eu estava a ver uma reportagem da televisão, não vou mencionar qual televisão, fiquei bem sentada, atenta a ouvir esta reportagem, a dizer, olha, até mostrar, eu fiquei muito chocada que está a ver, porque as pessoas vivem na água, já têm no meio dos pés aquelas filárias e não sei o quê, e não sei quantos. E é natural que o índice de cólera esteja a eclodir. Então, penso que tanto o município como o governo precisam de se encontrar e acertar as estatísticas, porque a nós não nos interessa como povo, como população, que eles estejam aqui nesses disses que não disses. Há coisas muito mais importantes do que esse disse que não disse, porque a estatística subiu, porque não subiu, porque é mentira. Eu acho que o mais importante é salvar vidas. O que eu acho também é que também está-se a politicizar muito esta coisa do INGC, eu acho que estão a tornar uma coisa muito política. Então, enquanto não devia ser uma coisa profissional. As pessoas estão lá, há muita gente que vem de fora para nos prestar solidariedade. E o que é que nós estamos a fazer? Estamos a fazer guerrinhas internas, porque não disse, porque a estatística subiu. Eu acho que o que é importante agora é a coordenação. É difícil ignorar a presença do município. É difícil ignorar a presença do município. O governo vem do central, está a ver se instalar na beira, sim senhor, mas quem vive o dia a dia do município é o próprio município. Então como é que é possível fazer bypasses? Não pode-se fazer bypasses. Eles têm que estar coordenados. Então a minha impressão é que eles não estão coordenados e esta informação foi me dada por alguém que esteve lá. A trabalhar no sim, até disse-me que foi lá, as zonas recônditas e não sei o quê. Essa pessoa estava a dizer que ficou muito chocada. Toda a gente que vai à beira fica chocada. Então, para mim, acho que é isto, é a politização do próprio INGC. Pronto, estamos num ano eleitoral, não sei se é isso, mas eu acho que tem que se deixar de se politizar e fazer o trabalho e que todas as pessoas que possam dar o seu contributo têm que ser valorizadas. Tanto moçambicanas, locais, do município, estrangeiras, essas todas as pessoas têm que ser valorizadas. E eu acho que não é oportuno neste momento estarmos a entreter esse tipo de discurso. Eu acho que é verdade que os índices de cólera estão a subir. É verdade. E não é possível não subirem. Honestamente, vamos ser honestas. As pessoas vivem na imundícia, as pessoas vivem na porcaria. Como é que ia beber aquela água suja? Como é que os índices de cólera não podem subir? Então é preciso que o governo, sobretudo o Ministério da Saúde, faça o seu trabalho bem feito. Agora estar aqui a desmentir estatísticas e não sei o quê, eu acho que até teria muito mais valia, teria ganho mais, se eles tivessem dito, olha, não, ou sim ou não, ou para que nós estamos agora neste momento na zona tal. A avaliação que nós estamos a fazer é esta. E não dizer que não estão a subir. Para quê? Para politizar o assunto. Exato. Enquanto que as pessoas estão a morrer. Eu acho que não é bom, nem é justo para as pessoas que estão lá. Muito bem. Falando de coordenação, Fátima, tem a questão da gestão das ajudas, não é? Nacionais e também internacionais. Tivemos um incidente da embarcação que saiu
aqui da cidade de Maputo. Quando chegou à Beira, já estavam lá algumas pessoas que tiveram a trabalhar aqui na cidade de Maputo, com vista a receber e fazer as entregas pessoalmente das ajudas, como, acima de tudo, algum gesto de alguma desconfiança em relação à forma como essas ajudas chegam efetivamente às pessoas que precisam, às pessoas afetadas pelo ciclone Idai. Faz ou não sentido esse tipo de desconfianças num momento como esse de grande emergência, em que há pessoas que precisam, efetivamente, é preciso salvar vidas, e andamos neste debate de alguma desconfiança em relação à ajuda, se chega ou não às pessoas? Bom, fazer sentido não faz. Não faz sentido na medida em que, quando nós estamos numa situação de emergência, de pessoas carenciadas, o que nós esperamos é que as pessoas estejam de coração e alma aberta para assistir as pessoas. Não se espera, numa situação normal, que as pessoas se aproveitem dessa ocasião para tirar benefícios próprios. Portanto, não faz sentido nessa perspectiva. Contudo, faz sentido na lógica de que nós não temos tido uma postura adequada, correta em momentos como estes. Temos registros de situações bastantes ao longo da nossa história e de situações semelhantes a estas, em que as pessoas simplesmente usaram, portanto, do poder que tinham no processo de gestão dos recursos e dos bens que eram alocados para as pessoas para benefício próprio. Aliás, há vários vídeos que estão a circular nas redes sociais dando conta que as pessoas estão a assaltar os armazéns. É uma postura esta bastante reprovável. Mas as pessoas o estão a fazer porque estão a ver os movimentos a serem feitos de uma forma não transparente. Então, é preciso que mudemos esta forma de ser e de estar. E é preciso perceber, inclusive, que quando este tipo de coisas acontece, de assalto aos armazéns, alguém se beneficia disto, porque vai tirar 10 sacos e dizer que, bom, foi na sequência do roubo. Então, eu penso que nós temos que nos humanizar. Quando nós temos um discurso de humanização dos serviços de saúde, também temos que trazer esse mesmo discurso para situações de emergência. Há inclusive alguns processos no passado que foram abertos contra pessoas que estiveram envolvidas em assistência humanitária. Exatamente. Então, eu penso que não faz sentido que isso aconteça e as instituições se têm que fazer credibilizar. E uma forma de se fazer credibilizar é havendo esta coordenação interinstitucional. Por exemplo, num contexto em que estamos a assistir à cidade da Beira, não é? A cidade da Beira, temos lá um município que é uma autoridade eleita, uma autoridade reconhecida, uma autoridade legalmente reconhecida ao nível da cidade da Beira. É importante que o município tome parte de todo o processo de gestão, portanto, da situação ou da crise que há na Beira. Desde acesso às reuniões que tomam decisão sobre o que é que vai ser feito, a assistência, quando chega, quanto é que chegou, como é que vai ser alocada, etc. Porque, como disse bem a Artemisa, não existe nenhuma outra pessoa, nem o governador da província, que conhece melhor a cidade da Beira que o presidente do município. Porque ele é que trabalha sobre aquele espaço municipal. E até a bem da eficiência e da eficácia na assistência, a coordenação institucional é útil. Porque enquanto tem um município que está a trabalhar aqui com eles, o município da Beira, temos Dondo, que tem também um outro município, temos Buzi, que tem o governo ao nível do distrito, temos em Manica outros governos. Como é que nós os trazemos todos para facilitar? Para que não seja a única cara visível o governo central. Que, na verdade, o governo central ele vem porque ele tem um chapéu maior. Ele tem um chapéu maior, mas a vida direta das pessoas não está relacionada com este chapéu maior, mas com aquele chapéu que, pelo que nós estamos a acompanhar desde o Conselho de Ministros que foi lançado, e eu também tive a oportunidade de dialogar com algumas pessoas do MDM para perceber se realmente o presidente do município foi ou não foi convidado, e a resposta que tive não é bastante conclusiva, mas era no sentido de que não tinha sido convidado. Então, acho que não faz sentido nós irmos a um lugar onde há uma situação de infortúnio, podemos dizer assim, e nós ignoramos a pessoa que está lá. É preciso trazer esta pessoa, trabalhar com ela, dialogar com ela, estrategizar com ela, inclusive, porque depois o segmento
das ações que vão ser traçadas não vai ser feito pelo nível central, vai ser feito ao nível do município. Ainda que o governo da província esteja envolvido, este governo da província terá que dialogar com o município, porque aquele é um território de gestão municipal, a menos que estejamos a dizer com tudo isto, e eu penso que esta catástrofe veio nos dar algumas indicações de que, em parte, a descentralização é ainda uma miragem. É uma miragem, porque onde o poder local deveria ser dominante e esta questão da interdependência, colaboração, coordenação ser uma realidade, não vamos ter governador da província, governador do distrito, ter o presidente do município e saltarmos uns aos outros. Então, acho que podemos também, nos processos que estamos a abraçar de descentralização, olhar um pouco para a forma como este caso nos mostra a questão da capacidade de coabitar ou de trabalhar em conjunto, de esquecer que nós somos diferentes de credos, de crenças, de cores, etc., mas somos iguais no objetivo. Muito bem. Muito bem. Como é que olha a legitimidade desta desconfiança que paira sobre corrupção e possível desvio daquilo que seriam os apoios nacionais e internacionais que estão a ser direcionados ao centro do país? Parece que esta questão da corrupção e do desvio, tanto de dinheiro assim como de bens, acaba sendo um fantasma que nos persegue, não é? Eu teria conversado sobre isto semana passada e na altura achei que ainda era pertinente. Hoje não sei se ainda faz sentido. E vou-me explicar porquê. Estamos a dizer que há uma catástrofe, estamos a precisar de imediatamente acudir estas pessoas. Pois paramos para dizer, ok, até queremos acudir, estamos preparados para acudir, mas há aqui um problema. Queremos ter certeza que as coisas chegam a quem realmente precisa. O que eu teria dito semana passada é, há uma percepção generalizada e em algumas vezes fundada em fatos muito concretos, com casos provados e transitados até em julgado, de desvios de bens de ajuda para pessoas necessitadas. Temos este caso e a situação chegou. Hoje, mais uma vez, somos chamadas a colaborar com estas pessoas. Portanto, a percepção está lá. Gostando ou não, é preciso trabalhar sobre esta percepção. É preciso que esta percepção saia das pessoas. E como é que ela sai? Criando processos claros e transparentes. E é aí onde eu digo, uma semana depois, onde eu olho e digo, o desastre aconteceu. Estamos em situação de emergência. Hoje nós não estamos a dizer, queremos receber ajuda. Nós já recebemos muita ajuda. Hoje nós temos promessa de mais ajuda. Nós hoje temos que dizer como é que nós gerimos esta ajuda. E eu penso que temos que começar a olhar para o pós-desastre, para o pós-ciclone. É preciso olhar. E aqui é onde eu acho que onde funda a minha renitência em sentar-me neste debate de partidos, não partidos. Honestamente, eu tenho muita dificuldade, porque falamos só e muito do município da Beira, mas este desastre abateu-se sobre pessoas para além do território municipal. Temos outros municípios envolvidos. Temos vítimas em Climane, temos vítimas em Tete, temos vítimas no Dondo, temos vítimas em Yamatanda, temos vítimas no Buze. Portanto, todas estas pessoas precisam de encontrar alento, precisam de encontrar resposta, não é? Estamos aqui a trazer muito ao de cima a situação da Beira, porque é gestão de um partido de oposição, portanto, se olharmos para aquilo que é a gestão nacional. Mas vimos também que não podemos fechar os olhos para o que aconteceu no Buze. Não podemos fechar os olhos. Se calhar até dimensão mais portanto, catastrófica do que a da Beira, não é? Será que este partido, este governo foi insensível? Então, é aqui que eu digo, tenho dificuldades de partidarizar esta discussão. Eu prefiro olhar para fatos muito concretos. O que é que foi feito?
o que é que não foi feito, o que é que podemos melhorar para que situações como estas, porque vão acontecer, isto é preciso que a gente diga, nós ainda vamos ter desastres. Somos um país vulnerável. Então, a nossa capacidade de resposta, de planificação, deve ser para além de cores partidárias, deve ser para além desta imaturidade, porque para mim ela é muito pequena. Nós podemos fazer muito mais. E trago aqui também o fato de termos visto pessoas de todos os credos, de todas as cores partidárias, de todas as afinidades, a doarem e a doarem-se. Estas pessoas saíram de Maputo, foram para as zonas afetadas, estão lá. Então, por que nós vamos reduzir, não é, tudo isto, toda esta onda de solidariedade, não é, a cores? Portanto, podemos aqui tomar a oportunidade, até para envergonhar, eu gosto muito de usar esta expressão, envergonhar quem ainda quer fechar. E sobre politizar, e já agora, já que ouvimos pessoas, eu também ouvi aqui mesmo, neste passo, semana passada, a representante do INGC, e ela disse algumas coisas que para mim são pertinentes. Se nós temos vários interlocutores, temos vários canais receptores, temos vários canais de distribuição ou de resposta, a quem é que cabe o papel de comunicar? Neste momento nós queremos saber, pegando este caso concreto das mortes, não é? Óbitos, há ou não há óbitos em decorrência da cólera? A quem é que vamos cobrar esta resposta? Portanto, se calhar até não quero uma resposta, porque eu tenho, mas podemos refletir sobre isso. Se há vários interlocutores... Há vários interlocutores, mas o Estado tem que estar em todo lugar. Exatamente. Então, é esta coordenação que eu digo, nós podemos fazer melhor. Portanto, não estamos satisfeitos com o interlocutor que nós temos. Podemos resolver, tornar esta instituição credível, podemos municiá-la para que ela possa desempenhar este trabalho com maior competência, com maior transparência, ou vamos fragmentar. E repito, este processo todo ocorrendo no momento em que as pessoas precisam. Porque é agora, estamos a receber ajuda. A ajuda, como é que nós canalizamos? O interlocutor existente serve, não serve? Como é que fazemos? Eu vi pelo menos uma formação política a usar um interlocutor para canalizar a sua ajuda. Vi outros a dizerem que não. Parece que nós estamos muito satisfeitos, pedimos transferência, mas aqui está a ajuda. Portanto, qual é o melhor método? O que é que melhor nos satisfaz? É responder às pessoas ou continuarmos a gerir estas quesilhas? Eu penso que é esta oportunidade que nós podíamos ter para projetar aquilo que nós queremos, assumindo que percepções negativas existem, e fundadas até em casos muito concretos. Queremos continuar a trabalhar sobre estas percepções, queremos continuar a usá-las como nosso escudo, como nossa umbrella, ou é o momento certo para dizer não. INGC, quem quer que seja como interlocutor, você recebeu isto, nós vamos criar estes processos. Há aqui também um fundo de emergência que foi lançado, e eu tenho conhecimento que este fundo envolve não só as entidades, como também o Banco Mundial, como, portanto, todos os outros que estejam a financiar. E ele é gerido com base na cartilha do FMI. Portanto, há um caderno lá com passos muito concretos. Podemos, se calhar, fundar-nos nestes e dizer, satisfazem-nos ou não? Podemos contar com este mecanismo ou achamos que este fundo precisa de ser gerido de outra forma porque já tivemos outros, se calhar, com o mesmo mecanismo de gestão e não foram eficientes. Portanto, eu penso que aqui várias reflexões podemos fazer, mas o que eu me recuso terminantemente é olharmos para pessoas a morrerem, é assistirmos uma situação de calamidade, decretarmos emergência nacional e ficarmos a discutir politização de vidas. Politização, tratarmos a morte como se fosse a única coisa, como se fosse uma coisa pequena, quando há algo. Para além disto, não existe. São vidas. Neste momento nós temos que responder, temos que cuidar das pessoas. É preciso levar ajuda. E é preciso que todos estejam cientes de que este é o objetivo. Politiquices à parte, politização à parte, discursos triunfalistas, tudo isso à parte, respondam, deem assistência às pessoas e façam saber qual é o estágio real, o que é que está a acontecer no terreno e o que é que precisam, porque só aí é que vamos ter respostas concretas. Muito bem, Esther, vamos seguir também com outro assunto que
Foi anunciado esta semana que a visita do Papa Francisco, entre os dias 4 e 6 de setembro próximo, o anúncio foi feito pelo Presidente da República. Eu vou para si, Artemisa Franco, em relação a este tema da visita de Papa Francisco a Moçambique. Essa visita deverá acontecer num contexto de instabilidade em Cabo Delgado, num contexto em que o governo e a RENAMO estão a discutir o pacote da descentralização e também neste contexto em que Moçambique foi fustigado pelo ciclone Idai, que é algo extremamente marcante pelos estragos que este ciclone efetivamente causou e está a causar ainda no centro do país. Qual é a pertinência da visita de Papa Francisco dentro destes contextos que eu acabo de mencionar, Artemisa Franco? Bom, eu só queria fazer, antes de responder a sua pergunta, queria só fazer um pequeno comentário sobre essa questão da desconfiança. Eu acho que o que talvez devia acontecer, não é talvez, o que deve acontecer é que, de facto, a sociedade civil também tem que ser parte deste processo de distribuição. Porque nós estamos a ver que este movimento todo, eu estive no Porto, quando estavam a empacotar, eu nunca vi tanta solidariedade. Veio um jovem que me marcou muito, ele trazia um colchão, via-se que era um colchão usado. Ele pegou no colchão, pôs assim e foi entregar o seu colchão. Eu até perguntei a ele, esse colchão é teu? Diz que é meu colchão. A gente vai ajudar os meus irmãos de Deus. Então, não se pode desvalorizar todo este movimento. Este movimento de solidariedade, a última vez que vi, foi no tempo de Samora Machel. Honestamente, eu jamais vi este movimento de solidariedade aqui em Moçambique, para além desse tempo de Samora Machel. As pessoas faziam as coisas com muito altruísmo. Então, eu penso que é preciso capitalizar este movimento de solidariedade e não permitir que as pessoas fiquem com desconfiança, pensar que talvez, mas também querem o quê? Esperam o quê? Não estão a mostrar outra coisa. Não podem esperar outra coisa que as pessoas não desconfiem. Só desconfiam porque tudo que nos têm mostrado são coisas mais, são coisas terríveis, roubos e não sei o quê, corrupção, então as pessoas não é. E eu vou dizer uma coisa, este espírito de desconfiança vai levar muito tempo, porque há muitas coisas que aconteceram que estão a ferir os corações dos moçambicanos. Então o governo não pode esperar outra coisa. A não ser essa coisa de serem desconfiados, escrutinados, porque o povo está em descrença. Mas eu quero sugerir que ponham também, tem as igrejas, tem a sociedade civil, por exemplo, ali no Porto, os grandes que estavam a coordenar, não sei o que era a comunidade islâmica, e era a comunidade e depois havia outras organizações, o Serra, que estava a coordenar todo o movimento. Então ponham essas organizações. Para quê? Para que eles continuem a mobilizar os fundos e para que as pessoas que estão a dar também saibam que estão a dar uma coisa justa. Eu fiquei muito ofendida, acho que foi semana passada. Põe uma fila de não sei quantas pessoas para dar um quilo de arroz por família. Mas afinal, aquelas toneladas todas que estão a entrar, não sei quantos, você vai dar um quilo de arroz. E se estás a dar um quilo de arroz hoje, quinta-feira, significa que amanhã tens que voltar a dar um quilo de arroz. Por que não fazem kits, 5 quilos, 10 quilos? Porque as coisas existem. Você não vai pôr pessoas. Eu acho que é humilhante, acho que há coisas que estão a fazer nestas coisas da distribuição dos donativos. Humilhantes, estão a humilhar o povo que já está todo no chão. O povo já está no chão. Então, por favor, o que tem que se fazer, ponham a sociedade civil ser parte, para eles saberem que nós podemos continuar a canalizar os donativos estão a ser entregues e bem entregues. Nada de politiquices, não politizem, nem guardem as coisas nos armazéns a dizer que é para depois, só comida para depois, se as pessoas não precisam de comer ali. Então eu acho que é isto que precisam. Este grupo operativo tem que criar mecanismos de inclusão. Se criarem esses mecanismos de todos esses que estão a doar, as comunidades que estão a doar, os religiosos, não sei o quê, criem mecanismos de inclusão e transparência, porque se fizerem isso, não há de haver desconfiança. Fátima, temos que fechar esse assunto do IDAI, senão nunca mais vamos para o assunto do Papa. Permita-me só mesmo aproveitar um pouco o gancho que foi trazido aqui pela Artemisa, de que de facto é preciso criar sistemas
que devolvam um pouco de confiança. Até agora não estou muito clara, não sei se as outras colegas estão, se os moçambicanos estão claros sobre como é que, por exemplo, o INGC nos vai prestar contas ou presta contas sobre toda a assistência que recebe. Uma coisa é receber dinheiro, e esse dinheiro está em contas, pode ser facilmente monitorado por via, portanto, dos balancetes, etc, etc. Mas quando nós falamos de ajudas, são toneladas e toneladas que chegaram. E nós estamos a dizer que há pessoas que ainda não começaram a receber as ajudas. Entretanto, está lá a comida. Como é que este processo ocorre? Quem é que sabe, por exemplo, quanto é que nós precisamos? Ouvimos o PMA dizer que as necessidades do ponto de vista de alimentos se igualam a necessidades em situação de guerra, como, por exemplo, uma situação na Síria. Mas o que isso significa concretamente? E o que nós estamos a receber, quanto é? Eu não sei será que é bastante, se é bastante ou não, e isso ajuda até no processo de mobilização. E se nós estamos numa situação catastrófica, onde as necessidades são imensíssimas, porque o imenso, acho que não é suficiente a palavra, imensíssimas, se calhar vai ser necessário que depois voltemos a mobilizar as pessoas. E para mobilizar as pessoas não há de ser só a sensibilidade que elas têm pela situação e necessidade de ajudar as pessoas, mas há de ser também em função do quão confiável é a gestão do processo. Então eu penso que é preciso estabelecer mecanismos muito claros de gestão do processo. As informações que temos neste momento é que há estruturas bastante ineficientes que estão a inviabilizar o processo de distribuição de bens e dos víveres pelas pessoas, e por outro lado também é preciso, como dissemos, sem politizar, criar um mecanismo inclusivo. Vamos ter as pessoas lá, inclusive até os próprios afetados, como parte do processo. De distribuição. Não podemos permitir que sejam estruturas que nós já conhecemos de tão politizadas que elas estão para fazer esses processos. Eu não gosto da Maria. Aliás, esta questão até levanta o ponto inicial. Se o presidente do município está a trabalhar na área A, o governo central está a trabalhar na área Z, como é que isso ocorre? Como é que isso ocorre? A área do A e do B não pode haver. Então temos que criar um ambiente de clareza sobre como é que todo este processo vai ser conduzido. Reconheço e corroboro 100% com o que a Écita disse, que nós temos que dar resposta às pessoas. É preciso responder, essas estão com fome. E a fome já matou muitos. Então não podemos permitir que esta situação continue. Então as instituições têm que lidar com esta percepção, têm que resolver esta percepção, mas ao mesmo tempo respondendo cabal e transparentemente às necessidades das pessoas. Muito bem, Fátima, volto para si, Artemisa, em relação à visita de Papa Francisco, entre os dias 4 e 6 de setembro próximo, como já dizia, no contexto de instabilidade em Cabo Delgado, onde está-se a discutir o pacote da descentralização entre o governo e a Renamo, e também, não vamos esquecer a questão do IDAI. Até que ponto é pertinente a visita de Papa Francisco a Moçambique? A visita, de facto, é bastante importante. O Papa representa um órgão religioso bastante importante e internacionalmente reconhecido, que é o Vaticano. E não nos esquecermos que o povo moçambicano no passado era, não sei qual é a percentagem, mas era uma boa percentagem de católicos em Moçambique. E não só o Estado, no tempo colonial, não era laico. Portanto, não era um Estado laico, era um Estado que a Igreja Católica estava presente no Estado português. Então, eles faziam parte do Estado. E essas sequelas ainda se verificam um pouco. Tu vês que a postura da Igreja Católica é uma postura de poder, que esse poder não tem as outras religiões em Moçambique. Eles se consideram soberanos, que estão no poder, estão no trono. Então, eu acho que esta visita vai ser uma visita espiritualmente muito boa, vai acalentar as almas dos moçambicanos. Penso que ele vai trazer uma mensagem de alento, uma mensagem de paz. E em relação ao processo de paz, não nos esqueçamos que a Igreja Católica sempre liderou este processo de paz. Portanto, nós tivemos o Acordo Geral de Paz, que foi liderado pelo Santo Egídio, que é uma instituição da Igreja Católica.
Portanto, penso que vai ser muito bom esta visita e muito oportuna neste momento, apesar de que só vem em setembro, né? As pessoas vão estar... Porque eu acho que este processo de reconstrução vai levar muito tempo. Ainda vai ser, talvez não tão já quente, né? Mas vai ser ainda bom, porque ele vai trazer uma mensagem de esperança, uma mensagem de paz, uma mensagem de dizer que, olha, ainda chove lá fora, ainda tem sol, vocês ainda podem ter esperança de uma nova colheita. Muito bem, esta eu vou para si, de acordo com o calendário eleitoral, Papa Francisco poderá visitar Moçambique no período da campanha eleitoral. Este é um debate que acontece muito em vários países, porque no período da campanha poderíamos ter Papa Francisco com algumas pessoas e não com outras pessoas de certos partidos políticos, porque essas pessoas estão no poder e têm de receber, nesse caso, Papa Francisco. Até que ponto é que isto pode ser problemático se efetivamente estivermos em campanha eleitoral, de acordo com o atual calendário eleitoral? Okay. Sim, em princípio, 4 a 6 de setembro, se nada se alterar, estaremos em campanha eleitoral. Isto é um facto. Gostaria também de recordando que, de facto, a Igreja Católica, ou as religiões, as igrejas, neste caso concreto a Igreja Católica, estão intimamente ligadas portanto, ao nosso processo de pacificação, ao nosso processo de reconstrução nacional, não só como observadores, não só como parte que muito contribuiu construindo pontes, aproximando, portanto, os beligerantes, mas também como financiadores. Portanto, tivemos a Igreja Católica e suas instituições coligadas a financiarem pessoalmente, a buscarem apoios, porque era preciso, portanto, há problemas que tinham que ser resolvidos mesmo financeiramente. Quando nós terminamos o conflito armado, as pessoas tinham que passar à disponibilidade, era preciso que essas pessoas tivessem condições de recomeçar as suas vidas, portanto, todo o apoio espiritual foi dado, mas também era preciso garantir condições mínimas para que elas assim tivessem esta oportunidade. Portanto, a Igreja Católica, diria eu, ou arriscaria a dizer, que conhece o tecido social dos moçambicanos, sabe o que é que nós passamos, quão profundas são as nossas feridas, conhece as nossas cicatrizes e se calhar pode diagnosticar aquelas doenças que nós ainda manifestamos, não é? Mas não queremos dar os nomes, não é? Quando, por exemplo, olhamos para nós, temos que nos perdoar, precisamos nos perdoar. Recua o nosso debate aqui anterior e chamamos de politização até na morte, não é? Uma situação de emergência. De emergência, não é? Em que várias correntes estão a doar, estão a ajudar, estão a dar. Nós mesmos ainda aparecemos aqui a dizer, mas este é azul, eu sou vermelho, aqueles outros são amarelos. Então, as igrejas, em particular a Igreja Católica, conhecem este nosso lado, esta nossa ferida, se calhar percebem melhor do que nós porque que estamos assim. Portanto, para dizer que uma visita papal, não é algo que toca. É algo que devia orgulhar. Quando ela calha com um período eleitoral ou de campanha e temos um processo, portanto, um país que está a resolver os seus problemas, temos várias questões ainda candentes, a começar pela situação de Cabo Delgado, onde eu particularmente tive acesso a várias informações, tenho procurado ler, tenho tentado perceber, mas honestamente, ainda não posso dizer qual é o problema real de Cabo Delgado, quem são as pessoas que estão, ou grupos que estão a criar aquela situação. Então, em teoria, todos nós podemos ter alguma coisa a ver com aquela situação. Portanto, tudo isto conjugado faz destas eleições, deste processo, algo diferente. E se introduzirmos aqui o elemento Papa, não é? Eu diria que faz sentido. Quem assim não se sente confortável tem as suas razões, são as tais percepções, não é? Quem olha para nós, todos os nossos processos e diz nós sempre fomos os excluídos, se calhar já está a ver que em setembro também será excluído. E eu, pessoalmente, não sei
qual será a agenda do Papa, não conheço, não sei o que é que ele vai fazer, como é que vai fazer, com quem vai fazer. Recebi o anúncio feito por Sua Excelência o Presidente da República. Então, neste momento, iria especular, ia ficar pelas nossas percepções, não é? Mas compreendo perfeitamente estas correntes que em algum momento acham que, ok, estamos todos em campanha, mas, como o Macoca disse, o Papa vai ser visto com uns e não com outros. Compreendo. Portanto, é relevante. Relevante para mim, para os moçambicanos, para os intervenientes políticos. Penso que se existe essa percepção, se já há quem, como disse o Macuacua, já debate, não pode ser relevante. Por que é que vamos debater algo que é irrelevante? É uma preocupação destas pessoas e deve ser tida em conta, deve ser levada em conta. Se calhar seria aqui, a Fátima mencionou no outro contexto, seria aqui inclusão. Pronto, não sei quantos partidos políticos temos hoje, não sei quantos serão os que vão apresentar um candidato, não sei quantos é que vão concorrer, porque ainda não chegamos a esta fase, ainda vamos começar o recenseamento eleitoral. Portanto, vamos ver como é que incluímos. Se calhar todos nós temos que ter direito a uma foto, todos os candidatos têm que ter direito a um minuto na sua campanha, no seu diário de campanha. Vamos incluir, vamos ver como é que se é que é fazível. Porque chega uma altura que nós temos muitos assuntos, e precisamos de lidar com estes assuntos. Então, de chamar irrelevante algo que alguém sente e que o machuca, que é a sua preocupação, penso que não é muito honesto. Não é? É preciso ouvir as pessoas. Agora, como ultrapassamos, se calhar até lá vamos ouvir propostas, porque a visita papal é um facto, não é? Que será, em princípio, será período de campanha. Se calhar esses candidatos já têm que começar a trabalhar, garantir aqueles seus 30 minutos de fotografia, de campanha. O Papa vai lançar a mensagem de esperança, vai conhecer os mandos. Não sei, se politizamos também a visita do Papa, não sei como é que isso se faz, mas é uma preocupação que está aí. Vamos lidar com ela. Fátima, como é que olhas para esta questão? É um período eleitoral. Há até um debate em Portugal em torno disto, porque estamos em pré-campanha em Portugal, por causa das legislativas que deverão acontecer lá. Temos o Primeiro-Ministro em várias ações, e são ações do Estado, do Governo. Entretanto, os partidos da oposição dizem que trata-se de ações de campanha. Poderemos, numa altura como essa de campanha, ao termos Papa Francisco em situações oficiais, dizer que trata-se também de uma questão que se pode aproximar a uma certa promoção à campanha de uma pessoa que esteja no poder? Bom, não há dúvidas que há de ser um fator positivo para a pessoa que está no poder receber um Papa, ou um Papa vir visitar o seu país. É uma coincidência. Eu prefiro olhar assim porque, para quem sabe, o Papa passa por Moçambique num périplo que inclui Maurícias e Madagascar. Então, e a data da visita não é necessariamente algo que é decidido por Moçambique, venha no dia X, na época Y. É uma agenda que o próprio Papa traçou, a racional por detrás da definição da época e da data. Penso que o próprio Vaticano nos pode dar esta resposta. Então, eu acho que sim, é justo as pessoas levantarem questionamentos à volta do período eleitoral, que se calhar as pessoas que trabalham em Moçambique não tenham assessorado adequadamente o Papa no sentido das datas para passar sobre Moçambique, e isto há de ser um bônus, provavelmente, a favor de um candidato. Eu penso que isto nem é uma questão que nós tenhamos que discutir como sendo da influência de um ou de outro. Não quero entrar por aí. É uma feliz coincidência para uns e há de ser uma infeliz coincidência para outros. Agora, isto pode ser amortecido, obviamente, pela forma como o programa da visita do Papa vai ser feito. Por exemplo, sendo um período eleitoral, se calhar há de ser de bom tom que o próprio Papa se reúna com os partidos políticos. Até porque este Papa é um Papa reconciliador, é um Papa de um discurso de bastante amparo, e nós estamos num processo de pacificação, e o processo de pacificação não começa e termina com um acordo de paz, começa com diálogo
ela se desenvolve com a assinatura de um acordo de paz e depois ela vai culminar com a reconciliação. E se calhar é aqui onde ele talvez pode ajudar a desempenhar um papel importante sobre como é que nós podemos construir esta reconciliação, que foi uma das grandes falhas ou feridas que nós temos do nosso processo de paz. Nós fizemos o que fizemos, incumprimos algumas coisas, mas não conseguimos estabelecer um mecanismo de reconciliação entre irmãos. Talvez polos todos os partidos políticos, incluindo até aqueles partidos insignificantes que só se lembram de Moçambique, de ter um projeto para o país, de participar quando há processos eleitorais, até para terem benefícios financeiros, trazê-los à mesa e fazê-los perceber que a participação política, ser partido político, não começa e termina na época eleitoral. Há, para além do período eleitoral, outras coisas que podem ser feitas. Para concluir a minha intervenção em relação a isto, penso que a Igreja Católica, como já foi dito aqui, tem um papel muito importante no processo de pacificação. Nós estamos nesse processo de pacificação e ainda temos coisas por acertar. Então, se calhar, a vinda do Papa pode ajudar um pouco a reforçar esta necessidade de paz e até a discutirmos com um pouquinho mais de abertura alguns aspectos. Por exemplo, eu não gosto da forma como o assunto Cabo Delgado é politicamente tratado. Cabo Delgado está a ser tratado como uma situação marginal, quando aquilo é um assunto seríssimo. Talvez nós só vamos acordar quando Cabo Delgado virar, se calhar, uma situação como aquela que nós tivemos no Ruanda, de genocídio. É que enquanto estamos a chorar Beira, estamos a chorar Nhamatanda, estamos a chorar Búzios, estamos a chorar norte de Inhambane, estamos a chorar Zambésia e Tete, estamos a esquecer que Cabo Delgado as pessoas estão a morrer. É um assunto sério. Então, é preciso que alguém também chame a responsabilidade, chame a atenção, a sensibilidade às autoridades para prestar atenção sobre o que é que está a acontecer em Cabo Delgado. Cabo Delgado é um assunto. Nós não queremos que Cabo Delgado, no final, e alguma tonalidade de algumas intervenções que eu tenho estado a acompanhar nas redes sociais, só dizer, já se esqueceram de Cabo Delgado. Não, não nos esquecemos. Não nos esquecemos, claro que a catástrofe veio e tirou-nos toda a atenção, mas não nos esquecemos. E as autoridades não se devem esquecer de Cabo Delgado. Cabo Delgado é um assunto sério e espero que o Papa possa também abordar esta questão sobre como é que podemos discutir Cabo Delgado e tratar Cabo Delgado. Cabo Delgado não é criminalidade comum. Temos que sair desta dimensão de compreender Cabo Delgado como criminalidade comum e secundarizar o assunto Cabo Delgado. Muito obrigado, Fátima. Eu peço desculpas às minhas convidadas, nós temos mais tempo. A minha realização está já há algum tempo a avisar sobre a questão do espaço do tempo. Agradeço também a Cita Cigaúto, a Cita também a Temisa Franco pela presença aqui no Opinião Feminino. Nós voltamos para a semana com mais propostas de debate para si. Até lá, fique bem.